Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, vamos começar hoje a nossa aula 11, propriedades da matéria. Fizeram os exercícios da aula anterior, tiraram dúvidas. Vamos estar estudando, né? Vamos nos manter sempre aí, perseverando pelos nossos sonhos, pelos nossos objetivos. Hoje, na aula 11, vamos falar sobre propriedades da matéria. Aqui na pasta do Drive, nós vamos usar a apostila volume 1 da EXAG, tá? Aqui são os tópicos de aula 1 e 2, propriedades da matéria, na página 69. Aí aqui na parte de propriedades da matéria, vamos falar sobre estados físicos, depois vamos entrar em mudanças de estado físico, temperaturas de mudança de estado, depois vamos falar de densidade ou massa específica. Depois, temos também a parte de teoria na prática, com as resoluções de exercícios. E aí, entramos aqui na aula 3 e 4, na página 81, diagramas de mudança de estado. Então, na aula de hoje, vamos abordar um pouco desses assuntos que estão aqui também, tá? Diagramas, substância pura, substâncias mistas, né? Misturas. Então, vou deixar esses dois tópicos aqui para vocês estudarem, tá? Da página 69 e página 81, certo? Aula 1 e 2, depois aula 3 e 4. Então, esses aqui são os tópicos da aula de hoje. Além disso, temos a pastinha, né? Dentro da nossa pasta do Drive, do cursinho, que são da aula de hoje, né, da aula 11, com alguns exercícios, com material que a gente já está acostumado a trabalhar. Então, estudem, além de assistir o vídeo, façam os exercícios que eu vou deixar para vocês, estudem esse material e também o material da EXAG, né, que é muito importante. Então, nessa aula, eu segui mais ou menos a mesma construção da apostila. Então, lá tem mais coisas abordadas, enfim, eu trouxe aqui mais objetivo, né? Mais objetivo para vocês, mas podem estar consultando aquele material também, que é muito importante isso. Então, vamos começar. Na aula de hoje, primeiro vamos falar sobre estados físicos da matéria, mudanças de estado físico, temperaturas de mudança de estado, densidade ou massa específica. Depois, por fim, vamos trabalhar um pouco de diagrama de mudança de estado junto com substâncias puras e misturas, né? Então, vamos lá. Para a gente começar falando de estados físicos da matéria, né, porque a aula de hoje é sobre propriedades da matéria. Lembra da primeira aula que a gente falou sobre matéria, que matéria é a mesma, quando a gente vai falar, por exemplo, propriedades da matéria, são as propriedades químicas, né? Porque química, a gente já conversou sobre isso, é matéria, né? Quando a gente faz o estudo da química com o Q minúsculo, estamos estudando a matéria. Então agora a gente está estudando as propriedades da matéria. E aqui vamos começar falando sobre os estados físicos da matéria, que também pode ser chamado de estados de agregação, fases, que na verdade são diferentes formas como a matéria pode se apresentar, como a química pode se apresentar, né? Porque química é matéria. Então, é isso que vamos ver agora. Temos aqui o estado sólido, estado líquido e o estado gasoso. No estado sólido, nós temos volume constante e forma própria. Então, independente, o estado sólido ele vai ter o seu volume e a sua forma, né? O seu arranjo espacial ali, daquela forma e pronto, né? É constante. No estado líquido, temos um volume constante, independente de onde você colocar o líquido, ele vai permanecer com o seu volume constante, porém temos uma forma variável. Então, por exemplo, a gente tem um líquido, aqui eu tô tomando meu café, então se eu colocar, por exemplo, uma xícara menor, o volume é constante, não vai se alterar. Se eu não beber, ele não vai alterar. Mas, por exemplo, eu não vou beber ele, vou colocar para um outro recipiente, né? Uma xícara menor. Então, a forma
do meu líquido, né, do meu café, ele vai variar. Então, temos um volume constante, mas uma forma variável. No estado gasoso, o volume e a forma são variáveis, porque o gás, ele se adequa ao ambiente que ele está, ao recipiente que contém, e aí ele vai se expandir ou se comprimir para assumir a forma, né, do ambiente, do recipiente. Então, por isso nós temos volume e forma variáveis. No estado sólido, as partículas são muito organizadas e agregadas, movendo-se com pouca facilidade. No estado líquido, as partículas estão menos organizadas e seu estado de agregação é menor, movendo-se mais facilmente do que no estado sólido. Então, aqui tem mais facilidade de movimentação, né, das partículas, das moléculas, enfim. No estado gasoso, as partículas estão muito pouco organizadas, então assim, elas são desorganizadas, né? São completamente livres, movendo-se com muita facilidade. Então, essa liberdade proporciona essa facilidade de movimentação, né? E vamos falar, né, mais específico. Sólido. As partículas da matéria estão em agitação térmica mínima, e por isso que nessa agitação térmica, ali temos esse estado com mais átomos concentrados em um espaço físico, e por conta dessa agitação térmica mínima, é uma menor movimentação, né, das partículas presentes ali naquele sólido, e é essa agitação mínima, né, a agitação térmica mínima, que faz com que a forma e o volume, né, do sólido sejam fixos. Então, não se agita tanto, não tem tanta movimentação, e isso proporciona, né, uma forma e um volume fixo para a matéria, né, para a química. No líquido, as partículas apresentam maior agitação térmica, né, um pouco maior do que o sólido, e estão um pouco mais dispersas quando comparadas ao estado sólido. Então, ali, enquanto no sólido, nós temos maior concentração no espaço físico, aqui no líquido não, elas já são mais dispersas. As substâncias, elas possuem volume fixo, porém a sua forma pode variar. Eu escrevi errado. Ou seja, tem uma forma do recipiente que o contém. Então, é o exemplo, né, aqui do meu café, tá? O volume é fixo, porém a sua forma pode variar de acordo com o recipiente, ou, por exemplo, né, se eu colocar numa bancada, ali ele vai, por ser um líquido, né, ele tem uma propriedade de fluidez, então ele vai ficar ali mais no plano, vamos dizer assim, mais linearmente, assumindo ali, então, essa forma ali nesse eixo. No estado gasoso, é o estado de maior agitação térmica. As partículas estão muito afastadas, dispersas no espaço, possuem forma e volume variável, ou seja, se adapta ao recipiente ou espaço que o contém. Então, ele vai se adaptar, né, tanto a forma quanto o volume, por conta desse afastamento, né, das partículas, por essa dispersão, né, no espaço e por esse estado de maior agitação térmica, né? Então, tem uma agitação térmica muito elevada. Então, isso proporciona, né, essa adaptação, essa variação da forma e do volume. Temos também o plasma, que é o quarto estado físico da matéria, ocorre somente em condições de altíssima temperatura, como no Sol. Por isso que aqui, né, nessa representação aqui, né, no espaço, né, aqui o plasma. Lá no Sol, os átomos de hélio ficam a uma temperatura e pressão muito altas, fazendo com que os seus elétrons sejam desprendidos dos seus átomos. Então, temos, né, o quarto estado físico da matéria. O que caracteriza e define um estado físico da matéria são as forças atuantes em seu interior, a coesão, a qual tende a aproximar as partículas, e a repulsão, a qual tende a afastá-las. Então, temos aí essas duas forças, né, de coesão e de repulsão. Quando a força de coesão supera a de repulsão, então temos uma força de coesão maior do que a de repulsão, a substância se apresentará na fase de agregação chamada sólido.
Quando as forças apresentarem a mesma intensidade, tanto de coesão e de repulsão, elas são forças iguais, então temos um líquido. Quando a força de repulsão for maior do que a força de coesão, então ali temos um gás. Mudanças de estado físico. Aqui nós temos, da seta da esquerda para a direita, nós temos ganho de calor. Então a gente está aquecendo, enquanto das setas da direita para a esquerda, nós temos perca de calor. Então nós estamos resfriando. Aqui nós temos o sólido. Do estado sólido para o estado líquido, nós temos a transformação, a mudança, com a fusão. Então, nós estávamos ocorrendo a fusão do estado sólido para o estado líquido. Do estado líquido para o estado gasoso, o vapor, nós temos a vaporização. E direto do estado sólido para o estado gasoso de vapor, nós vamos ter a sublimação. Voltando, nós temos então do gasoso para o líquido, liquefação, mas também pode ser chamado de condensação. Do líquido para o sólido, solidificação. E direto, do gasoso, do vapor para o sólido, nós temos a ressublimação. Algumas pessoas chamam de sublimação, tanto do sólido para o gasoso, quanto do gasoso para o sólido, Sublimação, mas a gente costuma diferenciar isso, Eu gosto de diferenciar para mim não me perder. Mas caso vocês vejam isso como sinônimos de sublimação, tanto da ida quanto a volta, isso também é válido, tá? Quando a gente temos, só um spoiler, quando temos substâncias puras, nós temos temperaturas fixas da transformação do sólido para o líquido, tanto o processo de ida quanto o processo de volta, são temperaturas fixas, se tratando de substâncias puras, tá? E aqui do líquido para o gás e do gás para o líquido, a mesma coisa. A mesma temperatura de ida é a temperatura de volta, ok? Isso caracteriza, uma substância, é uma propriedade dela que determina quem ela é, É como se fosse também uma identidade da substância. A temperatura de fusão e de ebulição. A gente vai falar sobre isso. Aqui, nós vamos falar especificamente sobre a vaporização, porque ela ocorre em três tipos, Aqui a vaporização é do estado líquido para o estado gasoso, o estado de vapor. É o processo de ida, E a vaporização, ela vai ocorrer podendo ser evaporização, evaporação, ebulição e calefação. Não confundam igual eu. Vaporização e evaporação. Não existe evaporização, tá? Igual eu falei aqui. Vaporização seria o conjunto, dos três tipos. E aí temos a evaporação, ebulição e calefação. A evaporação ocorre naturalmente com temperaturas inferiores ao ponto de ebulição, a temperatura de ebulição. Isso a torna lenta, imperceptível e superficial. Então, lembra que a gente tem uma temperatura que transforma do estado sólido para o estado líquido e do estado líquido para o estado sólido? Tem uma temperatura ali que essa mudança vai ocorrer. No estado líquido para o estado gasoso é a mesma coisa. Temos uma temperatura ali fixa, uma temperatura ali que determina essa mudança, onde ela vai ocorrer. Então, quando temos a evaporação, a temperatura ela é inferior a essa temperatura de ebulição. No caso aqui, isso vai tornar ela lenta, imperceptível e superficial. Então, é uma transformação, uma mudança de estado mais menor, é uma mudança de estado menor, então ela vai ocorrer menos proporção. Aqui, na ebulição, ela vai ocorrer na temperatura de ebulição característica da substância. Então, ali naquela temperatura exata. Então, por conta disso, ela é rápida, visível, turbulenta e normalmente demanda aquecimento, Porque você vai ter que aquecer, fornecer calor para que essa mudança ocorra. Na calefação, ela vai ocorrer quando o líquido, porque é do estado líquido para o estado gasoso, vai entrar em contato com temperaturas acima do seu ponto de ebulição. Então, ali vai entrar em contato com algo,
com muito calor, pode ser uma substância ou enfim, uma superfície ali muito, muito aquecida, né, com uma temperatura superior à temperatura de ebulição, e por isso ela é instantânea e violenta, então isso vai ocorrer muito rápido, de uma forma violenta. Nós temos aqui os exemplos, né, de calefação, ebulição e evaporação, tá? E isso aqui é muito, muito importante a gente saber, a gente lembrar, tá? Se necessário, revisem isso aqui. Equações químicas podem descrever as mudanças de estado. Temos aqui alguns exemplos, eu tirei esses exemplos aqui da apostila da EXAG. Temos aqui a transformação do chumbo sólido para o chumbo líquido, né? Então temos aqui a mudança de estado, né, de fusão. Nós temos aqui a transformação do sólido para o líquido, temos então fusão. Aqui nós temos a água líquida passando para a água sólida, né, que é o gelo, então nós temos aqui a solidificação. Temos aqui o gás, o dióxido de carbono, né, o gás carbônico sólido para o estado gasoso. Nós temos aqui então a transformação direta, né, do gelo seco, aqui no caso do gás carbônico sólido, né, dióxido de carbono sólido. Então nós temos aqui sublimação, e nós temos aqui o nitrogênio gasoso passando para o nitrogênio líquido, né? Então temos aqui a liquefação, ok? Temperaturas de mudança de estado. Nós temos a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Pode ser também chamada de ponto de fusão e ponto de ebulição, mas atualmente é mais bonitinho falar temperatura, tá? Mas não tem problema se você falar ponto de fusão e ponto de ebulição. Porque eu gosto de trabalhar com temperatura, porque às vezes a gente fala ponto, e aí você vai ficar procurando um ponto, né? Ah, naquele ponto ocorre a fusão. E nem sempre é assim. Por isso que eu gosto de tratar de temperatura, né? Temperatura de fusão, temperatura de ebulição. A temperatura de fusão é a temperatura sobre a qual uma substância passa do estado sólido para o estado líquido. Enquanto a temperatura de ebulição é uma temperatura na qual uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Isso vai ocorrer tanto o processo de fusão quanto o processo de ebulição, vão ocorrer uma determinada pressão. Então, a pressão aqui é importante. A água pura, por exemplo, passa do estado sólido para o estado líquido sob pressão de 1 atm. Então, temos aqui a pressão determinada, né, uma pressão definida. E nessa pressão, a transformação, né, a fusão, vai ocorrer a uma temperatura de 0 graus Celsius, sendo a temperatura de fusão da água pura. A água pura passa do estado líquido para o estado gasoso, sob a pressão de 1 atm também, a temperatura de 100 graus Celsius, sendo a temperatura de ebulição da água pura. Então, se eu alterar a pressão, eu também vou alterar a temperatura de fusão e de ebulição, porque nós temos aqui uma temperatura determinada, uma pressão determinada, e por conta dessa pressão determinada, nós temos uma temperatura de fusão e de ebulição, tá? Então, se eu alterar uma, eu vou alterar a outra, porque elas dependem, né, entre si, elas são dependentes entre si, tá bom? Aqui nós temos um diagrama de mudança de fase da água pura. Percebam aqui, nós temos aqui o sólido, então nós vamos, aqui a temperatura, né? O eixo Y é a temperatura, e aqui no eixo X é o tempo de aquecimento. Então vamos começar a aquecer aqui a água. Aqui, inicialmente, água sólida, né? Então aqui nós temos cubos de gelo. E aí vamos começar a aquecer. Essa temperatura aqui, ela está abaixo de 0, né? Aqui, então está abaixo de 0. Vamos começar a aquecer até chegar na temperatura de 0 graus. Isso aqui, a pressão é de 1 atm, tá? Então vamos começar a aquecer, só que aqui, quando inicia o processo, né, de transformação de fase, né, a fusão, percebam que a temperatura ela não vai alterar. Ela vai permanecer constante até que ocorra totalmente a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, quando acaba sólido e temos apenas água líquida, então encerra a fusão e aí temos aqui então só água líquida.
Quando chegamos aqui a temperatura de 100 graus Celsius, nós temos então o início da ebulição. Então nós temos aqui a temperatura de ebulição. Percebam a mesma coisa, como se trata de uma água pura. Em 100 graus Celsius, inicia-se o processo de ebulição, a passagem do estado líquido para o estado gasoso, e o processo de ebulição só vai acabar quando terminar a mudança, né, terminar a transformação totalmente, né, do estado líquido para o estado gasoso. Mas essa temperatura ela não vai se alterar, ela vai permanecer constante em 100 graus Celsius até que tenha uma transformação total, né, da mudança de estado, e temos então apenas água em estado gasoso, né, apenas vapor de água, ok? Então, e lembrem disso aqui, né, a temperatura aqui é constante, né? Ela não vai se alterar, ela não vai variar enquanto não termine o processo, tanto de fusão quanto de ebulição, ok? Isso acontece porque é uma água pura, tá? O fator característico para uma substância ser pura é a determinada pressão ter a temperatura de fusão constante. Sendo assim, é um método de calcular o grau de pureza dessa substância. Então, se essa temperatura aqui ela é constante, como a gente falou, então nós temos uma substância pura, tá? Isso é um modo, um método de determinar se essa substância é pura ou não, né, através do aquecimento. Com isso, as variações de temperatura superiores a 1 grau Celsius consistem em substâncias que não são puras. Então, se nós temos aqui uma variação, por exemplo, aqui no processo de fusão, o processo de fusão se inicia em 0 graus, por exemplo, e vai terminar em 1 grau Celsius. Nós temos uma variação, né, aqui no processo de fusão de 1 grau Celsius. Mas essa variação aqui é o suficiente para que nós tenhamos não mais uma substância pura, mas uma mistura. A temperatura de ebulição não tem a mesma importância para determinar a pureza de uma substância, porém ocorre da mesma forma. Então aqui, ó, é a mesma coisa no processo de ebulição, né, passagem do líquido para o gasoso. Se ocorrer essa variação de 1 grau Celsius, né, do início do processo de ebulição até o final do processo de ebulição, se tem uma alteração de uma variação, né, de 1 grau, pronto, já não é mais uma substância pura, a mesma forma que na mudança, né, do estado sólido para o líquido na fusão. Porém, isso não é levado em consideração para determinar se a substância é pura. Tá? É mais comum utilizar no processo de fusão do que no processo de ebulição, mas ocorre da mesma forma, isso também é válido, tá? Ou seja, variações de temperaturas superiores a 1 grau Celsius trata de uma mistura, tanto no processo de fusão quanto no processo de ebulição. Previsão do estado físico de um material. Nós temos aqui uma tabelinha, essa tabelinha aqui eu também tirei da apostila. Temos aqui 5 substâncias. Substância A, B, C, D e E. Temos aqui suas temperaturas de fusão e suas temperaturas de ebulição, tá? Tudo em graus Celsius. E aí tem uma pergunta, né? Qual é o estado físico das substâncias a 20 graus Celsius? Então, o que ele quer saber aqui é qual vai ser o estado de cada uma dessas substâncias nessa determinada temperatura. Se ela vai estar no estado sólido, líquido ou gasoso. E aí ele vai ensinar, né, através de um método aqui, associando a temperatura ao eixo X, abscissas, e colocando esses valores de ponto de fusão e ponto de ebulição. E aí ele vai colocar, né, vai colocar aqui a temperatura de fusão, né, nesse eixo X, vai fazer, por exemplo, para cada uma dessas substâncias, essa relação aqui, né, na temperatura. Então, por exemplo, aqui, vamos usar, por exemplo, aqui na substância A. Temos aqui a temperatura de fusão menos 16, temperatura de ebulição 80. Então, aqui, vamos colocar aqui menos 16 e aqui 80, certo? 20 graus Celsius vai estar aqui entre, né, essas temperaturas, né, porque é o estado líquido. E assim a gente vai fazer para todas as substâncias aqui. Eu não gosto de usar muito, né, dessa forma aqui, eu gosto de usar mais lógica, né,
pensar isso na cabeça sem precisar desenhar certinho, porque às vezes isso aqui complica, perde tempo. Mas dá certo, tá? Aí aqui, para cada uma dessas substâncias, né, temos que, nesse caso dessa tabela aqui, substância A líquida, substância B sólida, substância C líquida, substância D gasosa e substância E sólida. Mas a gente pode usar isso rapidamente, por exemplo, sem usar esse eixo X aqui para temperatura. Então, por exemplo, é só a gente olhar aqui para a tabela. 20 graus está aqui. Antes do processo de fusão, né, é sólido. Então, aqui na substância B é sólido. Aqui no C, 20 graus vai estar aqui entre menos 12 e 48. Então, estado líquido. Aqui, menos 100 e 16. Então, está depois de 16, né, menor do que 20 graus Celsius. Então, aqui, estado gasoso. E aqui, 25 e 55, então, temperatura de 20 graus Celsius vai estar aqui antes do processo de fusão. Então, nós temos aqui o estado sólido. Ok? Tá certo. Vamos falar sobre densidade ou massa específica, né? São a mesma coisa. Ao colocarmos na água 1 kg de chumbo e 1 kg de madeira, né? As massas aqui são iguais. Percebemos que o chumbo afunda enquanto a madeira flutua. Né? Por que isso acontece, sendo que a gente tem aqui a mesma massa? A massa é igual, né? Por que um acontece de afundar e o outro de flutuar? Né? É fácil perceber essa comparação, que essa comparação só é justa e racional se os volumes forem iguais. Então, se a gente tem volumes iguais, né, isso aqui seria... não aconteceria, por exemplo, isso de afundar e de flutuar, entende, né? Essas comparações, elas surgiram e não deu muito certo, né? Os volumes são diferentes, a massa é igual, um afunda, o outro flutua. Começou a se tentar entender o porquê desse fenômeno acontecer, né? E aí, com isso, surge, né, o conceito de densidade. Densidade é o quociente da massa pelo volume do material, a uma dada temperatura. Então, aqui nós temos esse Dzinho aqui, que é igual a massa sobre volume, né? M sobre V. E para sólidos e líquidos, a densidade normalmente é expressa em grama por centímetro cúbico ou grama por mililitro. Para gases, costuma ser expressa em gramas por litro. Falando sobre substância pura versus mistura, e vamos entrar um pouquinho aqui nos diagramas de fase, como a gente viu ali da água pura. Primeiro, substâncias puras são sistemas formados literalmente por um único tipo de substância. Por isso que é uma substância pura. Enquanto misturas são sistemas formados por, no mínimo, duas substâncias juntas. Então, mais do que uma, né? Então, nós temos duas substâncias juntas ou mais, nós temos uma mistura de substâncias. Então, temos aqui misturas. Ao se tratar de uma substância pura ou uma mistura, os diagramas de mudança de estado apresentam configurações bastante características. Por exemplo, aqui, nós temos o aquecimento de uma substância pura. É a mesma coisa da água pura, né, que a gente já viu o diagrama. Nós temos aqui a transformação, né, ou o aquecimento, né, que tem um tempo de aquecimento a uma temperatura. Então, aqui nós começamos a aquecer. Nós temos aqui uma substância pura no estado sólido. Até que uma dada temperatura, inicia-se o processo de fusão, onde nesse processo nós temos sólido e líquido nessa mesma temperatura. Perceba que a temperatura não vai variar até que termina a transformação, né, de fase, e aí se inicia apenas aqui uma fase com essa substância apenas líquida. E aí, quando chega uma dada temperatura, nós vamos iniciar o processo de ebulição, e aí se inicia, né, a transformação aqui, né? Temos então aqui líquido e gás nessa mesma temperatura de 182 graus Celsius. E aí, quando termina totalmente nessa transformação, nós temos apenas substância gasosa, tá? Percebam que essa temperatura não varia para a substância pura. Nós temos aqui o resfriamento da substância pura. A mesma coisa, a temperatura ela não vai variar no processo de condensação e de solidificação. A temperatura,
né, dessa transformação de volta, aqui nós temos o processo de ida, né? Aqui o processo de volta, a temperatura de resfriamento é a mesma temperatura aqui, ó. Por exemplo, do estado sólido do estado líquido, né, no processo de fusão, é a mesma temperatura do processo do ponto de solidificação. É a mesma coisa. A diferença é que a gente foi e agora a gente está voltando, tá? E é a mesma coisa, a única diferença é que a gente está agora resfriando, né? Tá vindo do vapor para o líquido e depois para o sólido. Em misturas, né, que nós estamos tratando de misturas homogêneas, de apenas uma fase, a gente vai ver isso na aula 13, voltar a falar sobre substâncias puras e sobre mistura, mas aqui nós temos uma variação. Percebam aqui que nós temos aqui no início, né, a mesma coisa, né, aqui temperatura e tempo de aquecimento. Aqui nós temos uma mistura, né, do estado sólido, e aqui nós vamos iniciar o processo de fusão, da transformação do sólido para o líquido. Aqui, nós não vamos ter uma temperatura fixa, nós vamos ter uma temperatura variada. Então, a gente vai continuar aquecendo e essa substância vai continuar, e essa mistura, né, de substâncias vai continuar alterando a sua temperatura. Isso vai continuar ocorrendo no processo de mudança de estado físico. Então, nós temos aqui sólido e líquido, e aí essa temperatura está mudando. Até que termina o processo de fusão, mas essa temperatura ela é diferente do início. Então, nós temos aqui uma variação de temperatura. Então, aqui nós temos agora apenas líquido, né, uma mistura líquida, e aí se inicia o processo de ebulição. Então, aqui nós também temos essa variação de temperatura no processo de ebulição, porque se trata de uma mistura. Quando terminar o processo de ebulição, nós percebemos que a temperatura de início de ebulição, a temperatura de final, é diferente. Tá? Então, aqui nós temos então apenas vapor, essa mistura, mas a gente tem que sempre lembrar dessa variação aqui que caracteriza misturas, ok? Mas, para finalizar, nós vamos falar aqui sobre misturas especiais. Existem misturas com um comportamento bastante particular no que se refere às temperaturas de mudança de estado, sendo mistura azeotética e azeotrópica. Nas misturas azeotéticas, nós vamos ter aqui, no ponto de fusão, né, na temperatura de fusão, que não vai variar. É uma mistura, mas na temperatura de fusão aqui ela não vai variar a temperatura, né? Então aqui nós vamos ter uma característica de substância pura no caso da fusão. Mas a temperatura de ebulição varia. Varia aqui. Nós temos então aqui a característica de uma mistura. Percebam então, quando a fusão, né, a temperatura não varia e na ebulição varia, nós temos uma mistura eutética. No caso da mistura azeotrópica, nós temos aqui a fusão, que vai variar, né, uma característica de mistura, mas a ebulição vai ter uma característica de substância pura. Então, isso vai trazer, né, conceito de misturas especiais, né? Tem um comportamento bastante particular no que se refere às temperaturas de mudança de estado, tá? Lembrem disso aqui, é importante. E é isso, muito obrigada. Se você tem dúvida, entre em contato comigo ou procure um monitor para te ajudar. Não se esqueça de registrar a presença, né, e façam os exercícios. Né? Estudem o material da EXAG, façam os exercícios, tirem dúvidas e é isso. Muito obrigada. Bons estudos para vocês.